Ficar assistindo a felicidade do teu ex não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Concorda comigo? Muito menos vai fazer você ficar melhor. Muito menos vai fazer você conseguir superar. Concorda comigo? Faz sentido isso para você? A minha vida, a vida dessa Andressa do passado, ela tinha estagnado. E eu percebi que eu precisava fazer algo por mim. Eu precisava sair daquele fundo do poço que eu mesma tinha me enfiado. Mas daí eu pensei assim, gente, como é que eu vou fazer isso se eu tô tão distante da minha realidade? Eu tô tão longe, eu passei tanto tempo só vivendo e olhando e observando a vida dos outros, como é que eu vou dar a volta por cima? Complicado, né? Eu acho que é exatamente isso que você está passando. E aí, eu precisei tomar consciência. Tomar consciência e dizer assim, não chega, Andressa, não dá mais. Você precisa fazer algo, né? E aí eu mergulhei num processo interno que hoje, dentro da minha metodologia, eu chamo de fase da dor. Que é justamente isso que a gente está falando hoje. Eu, Andressa, precisei me conectar com a minha dor, com aquela rejeição que eu senti e que eu não tinha digerido bem. E aí, essa rejeição, essa dor foi exatamente o que eu alimentei durante esses 8 meses. Dia após dia, onde eu estava o quê? Assistindo o meu ex ser feliz. Na época, eu lembro que eu busquei ajuda num livro. O nome do livro é Você Pode Curar a Sua Vida. Não vou me lembrar qual é a autora do livro, mas é um livro que para mim fez bastante sentido quando eu busquei essa minha cura emocional, vou falar assim. E aquela leitura, na época, me fez enxergar que não era o outro, não era o outro nem o fim do relacionamento que estava me jogando ladeira abaixo. Era eu mesma que estava fazendo isso comigo. Eu estava me afundando nesse fim de relacionamento. Alimentando dentro da minha mente pensamentos e histórias ruins sobre aquele término. E não só sobre aquelas pessoas, mas principalmente sobre mim mesma. Eu estava presa na fase da dor, na fase da rejeição. E o que acontece? Eu assimilei aquele fim de relacionamento como uma rejeição a mim. O outro me rejeitou, prestem atenção no que eu estou falando agora. O outro me rejeitou e eu me rejeitei também. Eu rejeitei a minha aparência, eu deixei de cuidar do meu corpo, eu deixei de cuidar da minha saúde, eu deixei de cuidar da minha alimentação. Eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de arrumar meu cabelo ou me vestir bem. Eu rejeitava, gente, nessa comparação tão grande, eu rejeitava o meu status social. Eu me achava pobre, eu me achava incapaz, eu me achava ridícula. Eu pensava assim, nada nunca vai acontecer na minha vida, eu nunca vou conseguir crescer, o meu trabalho é ruim, o meu trabalho é medíocre, a faculdade que eu fiz é uma merda, é uma bosta, não vou chegar a lugar nenhum com isso. Eu pensava exatamente assim. Eu pensava assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser nada, eu nunca vou conseguir ser ninguém, eu nunca vou ter sucesso. Eu vou continuar sempre nesse meu mundinho. Assim. E tudo que eu fazia, por mim, eu não fazia nada de bom. Nada de bom. Em nenhum momento eu me acolhi. Em nenhum momento eu me aceitei. Em nenhum milésimo de segundo nesse período que eu passei, desse fim de relacionamento, eu olhei para aquele fim, para aquele relacionamento de uma forma saudável. É exatamente isso que você se sente. Não me sinto feliz, me sinto um lixo. Era exatamente como eu me sentia.
E aí, o que eu precisei fazer? Eu precisei passar, de fato, por um processo de cura interior. Eu precisei olhar para mim e tomar consciência de dizer: chega, eu não quero mais. Aquele noivado para mim foi a gota d'água, porque me fez abrir os olhos e perceber: cara, eu preciso fazer algo por mim, não dá mais, chega. Não aguento mais ficar nessa dor, nessa rejeição, alimentando isso. E aí eu passei por um processo de buscar a minha cura interior, de ir atrás e me transformar. Eu parei de me rejeitar e eu comecei a me acolher. Eu comecei a me aceitar, eu comecei a me amar, eu comecei a olhar para a minha vida, que até determinado momento eu achava que era uma droga. Eu não tinha, era a minha vida, não era a vida do outro. Era o que eu tinha que fazer, era a forma como eu estava enxergando as coisas que aconteciam comigo. E aí, eu precisei realmente começar a olhar para o que estava acontecendo e começar a me nutrir, a me acolher, a ter bons pensamentos sobre mim mesma, a me sentir completa. E esse livro me ajudou muito naquela época, porque era eu que alimentava toda aquela história ruim. Era exatamente isso. E aí, quando você faz essa virada de chave, quando eu fiz isso, eu comecei a enxergar que tudo que eu havia feito, a forma como eu estava vivendo. E aí eu comecei a me acolher. Comecei a resgatar a minha autoestima, comecei a tomar consciência da minha vida, de enxergar a minha vida de forma completa. Parei de realmente cavar aquele fundo do poço onde eu estava. E aí eu comecei a ter consciência. Consciência de mim, consciência da minha vida, consciência da mulher que eu sou. E tudo isso fez desabrochar uma segurança interna, um fortalecimento emocional sobre a minha autoestima, sobre quem era a Andressa de fato. Quem era a Andressa que realmente estava presente. E aí eu comecei a me posicionar diante dos meus relacionamentos, eu comecei a enxergar as coisas diferentes, eu comecei a romper barreiras que eu mesma criava sobre mim mesma. Eu comecei a me nutrir, buscar meu fortalecimento, buscar o meu autoconhecimento, a romper aquela dependência emocional que sempre existia e eu nunca tinha olhado. E perceber de fato que eu sou uma mulher de alto valor. E eu mereço ser feliz. Eu sou merecedora de viver uma felicidade que não é a felicidade dos outros, que não é a felicidade daquele casal, e sim era a minha. E que se eu ficasse por mais tempo presa, eu ia continuar vivendo a minha vida infeliz, enquanto eles estavam lá curtindo.